Eu quero pedir que você, por gentileza, abra sua Bíblia comigo. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, nós vamos ler o capítulo 1 e o verso 17. É uma frase de exaltação a Deus. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. O texto diz assim: ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todo sempre. Amém. Eu gostaria de pedir que você, por gentileza, repetisse esse texto comigo. Algo que me ajudou muito desde garoto na memorização dos textos bíblicos foi a repetição em voz alta, né? Então, quero que você repita essa frase de exaltação a Deus. Diga comigo: ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todo sempre. Amém. Bom, o apóstolo Paulo, guiado, inspirado pelo Espírito de Deus, nos comunica aqui frases de exaltação a Deus. Esses atributos não aparecem aqui de forma aleatória, né? Obviamente foram guiados pelo próprio Deus. Entre esses vários adjetivos atribuídos a Deus, Rei eterno, imortal, Deus único, nós temos um deles que é invisível. A palavra aqui traduzida invisível, no grego aoratos, ela significa algo despercebido, que não pode ser visto, e como foi traduzido na grande maioria das versões, em quase todas as línguas, invisível. Eu quero chamar a sua atenção para esse texto, porque mais do que um adjetivo que aparece numa lista aleatória, nós temos, na verdade, uma característica do próprio Deus, apresentada por Ele mesmo, na revelação de si mesmo, e que nós devemos entender. Em julho do ano passado, eu estava iniciando um período de jejum prolongado, algo que nos últimos anos eu passei, né, por vários outros motivos, que não cabe aqui, a fazer uma vez por semestre. E eu lembro que a gente estava no México, na cidade de Querétaro, ministrando lá, antes de ter vindo para cá, né, que teríamos as celebrações na virada do mês do aniversário do ano passado. E nesse período de jejum, uma das coisas que eu pedi ao pastor lá que me ajudasse, eu faço isso sempre, mas tento garantir isso com mais assiduidade e determinação durante o jejum, é a prática de exercício físico. E eu pedi ao pastor lá, falei: amigo, você consegue me indicar, me ajudar a ter acesso a uma academia? Ele falou: olha, perto do lugar que você vai estar hospedado, temos uma, tem alguém que vai te ajudar nisso. E eu lembro que uma certa manhã acordei, lá fui eu para a academia, e eu normalmente, principalmente quando vou fazer o cardio, eu gosto de botar o fone de ouvido, louvor, adoração, e eu brinco que é uma ampliação do meu tempo devocional, é um belo momento de oração. Mas quando cheguei na academia, subi num elíptico, o Espírito Santo falou comigo: leia a Bíblia. Eu pensei: aqui? O problema não era na academia, eu leio a Bíblia em todo lugar, era no elíptico, porque você usa os pés e as mãos. E eu pensei: eu só tenho a Bíblia no celular, que é essa tela pequena, e eu tenho que fazer todo esse movimento, ficar rolando a tela enquanto vou lendo durante uma hora. Eu pensei: não sei se eu tenho coordenação motora para isso. Mas eu comecei a ler, tentando me animar com aquilo, porque eu tinha firmado um propósito, eu faço isso na maioria dos jejuns, que é ler a Bíblia toda durante aquele período. Então você precisa investir um bom tempo na leitura todo dia. Eu falei: vou adiantar uma hora, né? Estou tentando me animar com aquilo. Mas eu começo a ler o capítulo 4 de Deuteronômio, e daqui a pouco vou falar sobre ele. Enquanto eu estou lendo o capítulo 4 de Deuteronômio, o Espírito Santo falou comigo a frase: o Deus invisível. E eu quero tomar isso como tema da minha mensagem. Na hora, eu desligo de Deuteronômio 4 e venho na minha memória para 1 Timóteo, né, onde o apóstolo Paulo chama Deus de invisível. Mas eu começo a lembrar de vários textos, nem todos eu sabia o endereço de cor, mas João 1,18 diz: ninguém jamais viu Deus. Em João 5,37, Jesus diz: o Pai que me enviou, esse mesmo é quem tem dado testemunho de mim. Vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram a sua forma. Em Colossenses 1,15, Paulo, falando de Jesus, diz: ele é a imagem do Deus invisível. Em 1 Timóteo 6,16, nós lemos: o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. E por fim, o apóstolo João, em 1 João 4,12, afirma: nunca ninguém viu a Deus. E eu começo a associar todas essas afirmações do Novo Testamento com a que nós já vamos ler, Deuteronômio 4,
E com essa palavra de Deus, o Deus invisível, minha cabeça inevitavelmente começa a navegar no assunto, meditar, refletir sobre isso. E foi a partir desse momento de reflexão que Deus me trouxe um entendimento prático, que eu posso te dizer, isso faz apenas um ano, mas tem sido revolucionário, tem sido um dos marcos de Deus na minha vida. E durante muitos anos, eu já tinha percebido isso na Bíblia, que Deus é chamado de forma recorrente o Deus invisível, de que nunca ninguém viu a Deus. E por várias vezes eu me questionei, por que Deus nunca quis ser visto? Não era ausência de forma, quando a Bíblia diz vocês não viram a sua forma, né? Porque há vários textos que vão inclusive apresentar uma forma, mas por qual razão Deus não quis ser visto? E ao longo de anos, estudando a Bíblia com calma, paciência, pesquisando, encontrei 3 bons motivos para isso. O primeiro deles, eu chamaria de a questão da fé. Abacuque 2,4 diz que o justo viverá da sua fé e se torna um fundamento da doutrina do Novo Testamento. Você vai encontrar essa frase em Romanos, em Gálatas, na Epístola aos Hebreus. E o que é a fé? A própria Bíblia define em Hebreus 11:1 a fé como a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, a fé é a convicção do invisível. Eu e você não apenas somos salvos por fé, mas fomos chamados a viver pela fé. Né? Ou seja, não diz respeito apenas à conversão. Aliás, em Romanos 1,17, a Bíblia diz que a justiça de Deus é revelada no Evangelho de fé em fé. É fé hoje, é mais fé amanhã, é mais fé depois de amanhã. Né? E nós vamos como quem vai galgando degrau após degrau de uma escada, subindo nessa caminhada de fé. Se todo o relacionamento com Deus é baseado em fé, se sem fé é impossível agradar a Deus, como diz Hebreus 11:6. Se Tiago 1 diz que ninguém recebe nada de Deus por fé, e fé é a convicção do invisível, faz todo sentido que Deus se conserve invisível aos nossos olhos para preservar o relacionamento de fé. Só isso, para mim, já teria sido aceitável. Mas, estudando a Escritura, eu esbarro em Deuteronômio 4, que é o texto que Deus usou para me chamar a atenção para todo esse episódio. A palavra Deuteronômio significa segunda lei, ou repetição da lei. Quando você olha os primeiros 5 livros da Bíblia, chamado Pentateuco, o primeiro conjunto de 5 livros da Bíblia, cuja autoria atribuída a Moisés, você pode basicamente dizer que depois dos primeiros 4 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico e Números, quando você chega em Deuteronômio, o que você tem é a repetição dos mandamentos mais importantes que Deus havia dado ao longo, né, da trajetória daquele povo saindo do Egito rumo a Canaã, como também uma espécie de highlights, melhores e piores momentos da nação de Israel. Em Deuteronômio 4, o texto que nós vamos ler, é, na verdade, uma repetição do que está registrado em Êxodo 19. A diferença é que agora Moisés está recapitulando o episódio cerca de 40 anos depois. E ele diz o seguinte, Êxodo 19, quando eles acabaram de sair do Egito e param no Monte Sinai, a Bíblia diz que a glória de Deus se manifestou no cume do monte. Uma nuvem escura o envolveu. O livro de Hebreus enfatiza o que está escrito lá, que houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos. Deus falou por meio do fogo. A nação de Israel fica apavorada e diz para Moisés, peça para Deus falar com você e você nos conta que nós estamos com medo de morrer por causa dessa glória. A partir desse dia, Deus nunca mais falou com o povo em voz audível. Deus passaria a falar com Moisés e Moisés passaria a falar com o povo. Por quê? Porque o povo manda em Deus e diz para Deus o que fazer? Não. Porque Deus não entrega nada para quem não valoriza. Isso precisa nos ser uma lição. Deus diz, não quer ouvir, não vão me ouvir. A partir de hoje, eu só falo com você, Moisés. E aí, Deuteronômio 4, nós temos a recapitulação do evento. O texto diz assim, então o Senhor falou a vocês do meio do fogo, e vocês ouviram o som das palavras dele. Estou lendo o verso 12 de Deuteronômio 4. Vocês ouviram a voz, mas não viram aparência nenhuma, só escutaram a voz. Então, Moisés de novo está dizendo, Deus fez muito barulho, mas não mostrou nenhuma imagem. Qual o motivo? Dos versos 15 a 18 de Deuteronômio 4, ele diz, tenham cuidado, guardem bem a sua alma, porque vocês não viram aparência nenhuma no dia em que o Senhor, o Deus de vocês, lhes falou em Horebe, no meio do fogo. Portanto, tenham cuidado para não se corromperem e fazerem para si alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de alguma ave que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Basicamente, o que nós temos aqui, se o primeiro aspecto de Deus
não querer ser visto tem a ver com a questão da fé, o segundo tem a ver com a questão da idolatria, né? Ou seja, a inclinação, o risco potencial do homem de fazer para si imagens. Nos versos 23 e 24, uma nova advertência. Tenham cuidado de não se esquecer da aliança que o Senhor, seu Deus, fez com vocês. A expressão aliança não fala só de um pacto, de um compromisso, mas os lembram a essência daquilo comunicado no chamado decálogo, os 10 mandamentos, cujo um deles, ou o primeiro deles, é: somente ao Senhor teu Deus adorarás, não farás para ti imagem de escultura, não te inclinarás diante delas. E Deus está dizendo por meio de Moisés, não se esqueçam da aliança. Não façam para si nenhuma imagem esculpida, semelhante a alguma coisa que o Senhor, o Deus de vocês, proibiu. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é fogo consumidor, é Deus zeloso. Então, o segundo motivo, o primeiro é a fé, diz respeito à questão da idolatria. Deus diz, não vou mostrar nenhuma aparência, para que vocês não se enveredem pelo caminho de tentar reproduzir isso numa imagem e deturpar o relacionamento comigo. O terceiro motivo que eu encontrei ao longo dos anos estudando, ele pode ser visto numa conversa entre Moisés e Deus. Moisés faz um pedido abusado para Deus. Ele diz, me mostra a sua glória. E Deus responde em Êxodo 33, se você quiser me acompanhar, vou ler dos versos 20 ao 23. Deus responde, você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sob a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha e o cobrirei com a mão até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. Então Deus está nos dando um outro motivo. Está dizendo, Moisés, se eu atender o seu pedido para que você veja a minha glória e aparecer na sua frente, você vai ser desintegrado pela minha glória. Você e nenhum ser humano, nenhum mortal, tem condições de suportar uma manifestação da minha glória. Nós sabemos que um dia isso será experimentado por cada um de nós. O apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 13, diz, agora nós conhecemos em parte, mas ele fala de um dia onde vamos conhecer plenamente, como também somos plenamente conhecidos. Se o Deus onisciente nos conhece de forma irrestrita, e nós vamos conhecê-lo do jeito que ele nos conhece, significa que um dia a revelação dele não será parcial, não será incompleta, será plena. Mas por que não agora? Pela mesma razão que em 1 Coríntios 15, Paulo diz, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção pode herdar a corrupção. Não há a menor chance de eu e você podemos suportar isso. Mas Deus diz para Moisés, apesar de eu não poder te dar tudo que você está pedindo, eu vou te dar um pouco do que você está pedindo. Eu vou dosar isso no nível em que você suporte. Então, eu vou fazer o seguinte, vou te botar na fenda da rocha, da penha, vou cobrir com a mão, depois de ter passado, eu te deixo você me espiar por trás, pelas costas. Ou seja, todo o detalhe de Deus, eu estendo a mão, você não vê minha face, vê as costas, indicam não uma ausência de forma, mas uma clara intenção de Deus, com vários motivos justificáveis, para ele não mostrar a sua forma. E aqui, nós vemos Deus explicando, Moisés, você não daria conta de suportar isso. Essa conversa com Moisés é importante não só para introduzir a terceira questão, a primeira é da fé, a segunda é da idolatria, e essa terceira é da incapacidade do homem de suportar a revelação plena de Deus, mas nos ajuda a entender um dilema, né? A compreender algo. Eu gosto sempre de dizer isso, porque meu pai era um estudioso muito dedicado à Bíblia, e várias vezes eu vi ele dizendo, a Bíblia não se contradiz. Quando eu e você estamos estudando Escrituras e encontramos aparentes contradições, ele diz isso deveria ser visto como um desafio de interpretação. E você buscar, estudando a própria Escritura, qual é a conciliação. Estou dizendo isso porque nós abrimos a conversa falando de vários textos onde ninguém jamais viu a Deus, não viram sua forma, o Deus invisível, ao qual ninguém jamais viu nem é capaz de ver. Aliás, nesse texto de 1 Timóteo 6,16, Paulo explica por quê. Ele diz que Deus habita em luz inacessível. Inacessível para quem? Não para ele já está lá, para nós. Porque a gente não pode comungar desse nível de glória hoje, não temos estrutura para suportar. E depois João diz, ninguém jamais viu a Deus. No entanto, Deus está dizendo para Moisés, vou deixar você me ver pelas costas. E uma das perguntas que talvez esteja entre os questionamentos mais ouvidos por gente que começa a ler e estudar a Bíblia é, pastor, e aí? Viram ou não viram a Deus?
A verdade é que o Antigo Testamento está cheio de texto que fala de gente vendo a Deus. E o Novo Testamento está cheio de texto que fala de gente que não viu a Deus, que ninguém viu. Em Êxodo, no capítulo 24, no verso 10, a palavra de Deus diz o seguinte: Moisés, Arão, Nadab e Abiú eram seus filhos, 70 dos anciãos de Israel subiram o monte e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia como que uma pavimentação de pedra de safira que se parecia com o céu na sua claridade. Deus não estendeu a mão contra os escolhidos dos filhos de Israel. Eles viram Deus comer e beber. Então as pessoas perguntam: e aí, pastor, viram ou não viram? E eu e você precisamos entender qual é o dilema por trás disso. Porque, por exemplo, no Antigo Testamento nós temos várias teofanias. É um termo usado na teologia para falar de uma aparição de Deus. Então, por exemplo, sempre que você lê, isso é comum no Antigo Testamento, a expressão o anjo do Senhor, o, artigo definido, e não um indefinido, um qualquer, você tem uma referência ao próprio Deus. Porque quando você estuda os textos ligados à aparição de o anjo do Senhor, você vê que títulos e nomes e obras exclusivas de Deus são atribuídas a ele, e ele normalmente recebe culto e adoração. Onde a gente estuda a doutrina dos anjos, normalmente uma das coisas que se enfatiza é que quando João se curva diante do anjo que o guia em toda aquela revelação do livro do Apocalipse, o anjo diz: não, 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 adora a Deus. Anjos não recebem culto ou adoração. Somente o anjo do Senhor recebe culto e adoração, porque a adoração que é dirigida a Deus, ele recebe. É mais um dos grandes indícios, eu não quero gastar tempo, né, nesses detalhes, mostrando que essas aparições de o anjo do Senhor é o próprio Deus. Então, quem apareceu na sarça para Moisés? Ah, pastor, tem hora que a Bíblia diz que foi Deus, tem hora que diz que foi um anjo. Não, o anjo. Agora, se Moisés já viu Deus na sarça, se Moisés já viu Deus no monte, como está aqui em Êxodo 24, por que é que ele está dizendo para Deus: me mostra sua glória? E Deus está dizendo: você não tem condições de me ver. Porque tudo o que eles viram até então nunca foi uma revelação plena ou completa. Por exemplo, Êxodo 24 diz que eles viram, né, como que uma pavimentação sob os pés de Deus de pedra de safira. Dá a entender que viram mais a base do trono do que o ser completo. Mas Isaías 6, você vai ver o profeta dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Por mais que ele não tenha visto todos os detalhes, viu o suficiente a ponto de dizer: as orlas do seu manto real enchiam o templo. Havia serafins diante dele, proclamando santo, santo, santo. Falando ainda do anjo do Senhor, Gideão viu o anjo do Senhor, Manoá, o pai de Sansão, viu o anjo do Senhor. E todos eles ficam apavorados, dizendo: nós vamos morrer. Porque eles sabem que ninguém pode suportar uma revelação de Deus. Gideão, quando percebe que não morreu, ele levanta o altar e chama de Jeová Shalom, o Senhor é paz, tipo, ele não queria me matar. A mulher de Manoá, quando ele diz: nós vamos morrer, nós vimos o anjo do Senhor, disse: se ele quisesse matar a gente, não tinha recebido a adoração. Então você tem várias pessoas. Isso tem levado muita gente ao questionamento. E eu não sei dizer quantas vezes eu ouvi isso. E aí, pastor, viram ou não viram a Deus? Minha resposta é: tanto viram quanto não viram. Mas fala: pastor, como isso é possível? Eu digo: quando o Velho Testamento diz que viram, é porque alguma coisa foi vista. Quando o Novo Testamento sustenta de forma enfática que não viram, é porque não viram tudo o que poderia ser visto. Então, todas essas teofanias são o que nós chamamos de revelações limitadas, diminuídas, reduzidas de Deus, naquele nível que o ser humano poderia suportar. Aliás, quando você começa a entender essas coisas, não apenas você vai perceber que esses elementos são complementares, não divergentes, mas tem um quadro que nós precisamos entender. Vamos voltar em julho do ano passado, lá em Querétaro, no México. Eu estou ali no Elíptico, aí eu estou lendo Deuteronômio 4, Deus fala comigo sobre o Deus invisível, eu começo a lembrar de todos esses textos, dessas razões, que eram coisas que eu já tinha estudado por muito tempo. E nessa hora, o Espírito Santo fala comigo: mas tem algo que você ainda não entendeu, nem percebeu. E eu não sei se eu chamo isso de um quarto elemento, eu acho que ele cabe mais como desdobramento de um deles, o segundo, que diz respeito à questão da idolatria. Até aquele dia, eu sempre achei que Deus não mostrava uma imagem para que as pessoas não reproduzissem isso numa imagem de escultura, é porque Deus não queria ser trocado por outros deuses. Mas se você olhar a essência da declaração do texto, essa não é a preocupação primária. Deus está dizendo: eu não mostrei a minha forma para que vocês não façam imagem minha.
Deus não estava dizendo, olha, o problema é só fazer imagem de outro. Deus está dizendo, eu não quero imagem nem minha. E se eu mostrar a minha forma, certamente alguns de vocês vão se corromper e tentar fazer aquela imagem que vocês viram. E Deus está dizendo, eu não quero imagem nem de outro Deus e nem tampouco minha. Então a pergunta é, porque Deus não queria ninguém fazendo uma imagem de si. E de repente foi a partir daí que algo começou a realmente ser trabalhado em mim. Eu espero de alguma forma, com a graça de Deus, com a ação do Espírito Santo, que já está acontecendo nesse lugar e no seu coração, te ajudar a entender algo. Qualquer imagem que alguém possa fazer de Deus, uma vez que nós não podemos ter a revelação plena de quem Ele é, seria uma redução, uma diminuição de quem Deus é. E basicamente o que Deus estava dizendo é, eu quero garantir que vocês não diminuam quem eu sou. Por que que Deus se preocuparia com isso? Será que Ele tem algum problema com o seu ego? Não, se vocês me tratar como Deusinho, eu vou ficar ofendido. Evidente que não. Deus é um ser pleno, completo, perfeito, absoluto em si mesmo. Ele não precisa de nada, nem do meu e do seu reconhecimento. Aliás, quer você reconheça, quer não, Ele segue sendo grande, um ser infinito, imensurável. Paulo, pregando em Atenas, em Atos 17, diz que Deus não é servido por mãos humanas como se necessitasse de coisa alguma. Deus não precisa da minha adoração nem da sua, Deus não precisa da minha oração nem da sua, Ele não precisa de nada, Ele não precisa do nosso reconhecimento. Então, porque Ele não queria que nós reduzíssemos a sua imagem? Não é porque isso o afeta, é porque isso nos prejudica. Porque se nós diminuímos quem Ele é, inevitavelmente nós vamos diminuir a capacidade de experimentar quem Ele é e o que Ele pode fazer nas nossas vidas. E foi a partir desse momento, desse insight, que Deus chamou a minha atenção para perceber algo ao longo de toda a Escritura. Essa recorrência no fato de Deus dizer, não me diminuam. Eu honestamente nunca tinha percebido isso. Ainda na minha leitura bíblica, tinha começado em Gênesis, iria até Apocalipse, eu estava no início daquele período da leitura e ainda estava em Deuteronômio. Deu tempo de recapitular Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. E dali para frente, eu comecei a prestar atenção na leitura bíblica toda, versículo por versículo. Fui destacando, assinalando, né, sistematizando isso. Quantas vezes Deus protesta para que a gente não o diminua. E eu fiquei chocado, não só com a quantidade de textos, mas como é que eu nunca tinha percebido o quanto isso era recorrente. Deus, o tempo todo, dizendo, não me diminuam. Aliás, quando Deus diz para não fazer imagem nem dele, isso nos ajuda a entender um outro episódio que, honestamente, eu acho que é mal entendido, que é Êxodo 32. Eu vou ler do verso 1 a 5. A Bíblia diz, o povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Deixa eu fazer uma pausa. A Bíblia diz que Moisés, por 2 vezes, passa 40 dias e 40 noites diante de Deus. Gente, 40 dias, quando você está no ritmo de vida corrida, pode passar assim. Dependendo do que você estiver fazendo ou o nível de expectativa, pode ser uma eternidade. Eu lembro do meu primeiro jejum de 40 dias, era uma eternidade. Quando chegou no 6º dia, eu pensava, meu Deus, ainda tem 34. Cada dia parece que tinha 48 horas ou mais. Aquilo se arrastava, não passava, não terminava. Por que eu estou dizendo isso? Moisés sobe no monte para buscar Deus. E não há nenhum indício de que nem o Moisés e nem ninguém soubesse quanto tempo ele ia ficar lá. Deus apenas diz, vem para cá. Agora o homem sobe, fica 40 dias, gente, é quase 1 mês e meio, sem dar sinal de vida. Ele não sobe com o celular no bolso para mandar um WhatsApp para o Arão. Avisa o povo que a glória está densa, eu estou curtindo aqui, uma hora dessa eu volto. Ninguém sabe o que aconteceu com o homem. Agora, você lembra que quando Deus falou a primeira vez em forma audível, todo mundo foi para Moisés e diz, olha, Deus fala com você, você conta para a gente. A partir daquele dia, Deus não falou mais com o povo. Então, todo o contato deles com Deus agora depende de Moisés. E Moisés some por quase 1 mês e meio e o povo ficou offline, desconectado de Deus. E diz, e agora, como é que a gente conecta com Deus? Nossa única conexão sumiu. Nós não sabemos o que aconteceu com ele. O tempo vai passando, eles vão ficando impacientes. Então, o texto diz o seguinte, então reuniu-se em volta de Arão, está falando do povo, e lhe disse, levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a esse Moisés, um homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu.
Eu lembro que desde garoto eu ficava revoltado quando eu lia isso. Faça para nós deuses que vão adiante de nós. Falei, como é que esse povo trocou Deus tão rápido por outros deuses? Só que o texto continua e vai trazer um relato mais dramático. Arão respondeu, tirem as argolas de ouro das orelhas das suas mulheres, de seus filhos, das suas filhas, tragam para mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas, as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das mãos deles, trabalhou o ouro com buril, fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram, são estes, ó Israel, seus deuses, que tiraram você da terra do Egito. Aqui eu ficava mais indignado ainda. Eu dizer, peraí, além de trocar Deus por outros, fake deuses, agora estão dando para eles a moral do que Deus fez. Não foram esses bezerros de ouro que tiraram eles do Egito. Quem fez isso foi Deus. Eu ficava indignado. Por quê? A maioria de nós pensa numa substituição. Trocaram Deus por outro ou por outros. Até porque a palavra deuses, com D minúsculo e no plural, não ajuda a gente a pensar outra coisa diferente. Mas a palavra traduzida do original hebraico aqui, deuses, nesses dois textos, nessas duas citações, é a palavra Elohim, que ela é largamente empregada para Deus, o próprio Deus, o Deus único, vivo e verdadeiro, ao longo de toda a Escritura. Mas ela também pode ser usada para falar de outros deuses, porque Elohim é a forma plural. Mas quando se dirige ao Deus vivo e verdadeiro, não se traduz na forma plural, porque entende-se que é uma referência ao mistério bíblico da Trindade. Um só Deus, três distintas pessoas, mas um só Deus, então não se usa o plural. Agora, quando se fala de falsos deuses, sempre é traduzido no plural. De alguma forma, porque tem um ídolo envolvido, os tradutores optaram por falar deuses com D minúsculo e no plural. Mas a pergunta é, na cabeça do povo, eles estavam trocando Deus por outro? Eu vou te dizer que o próprio texto explica que não. Verso 5 diz assim, Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação, amanhã haverá festa ao Senhor. A palavra traduzida Senhor aqui, na maioria das traduções bíblicas em qualquer língua, ela vai aparecer em caixa alta, letra maiúscula. Por quê? É uma indicação de que é uma tradução do tetragrama sagrado. O que é isso? O nome santo impronunciável de Deus. Por que impronunciável? Era composto por 4 consoantes, por isso chamamos de tetragrama. Ele era impronunciável, não tem vogais. Aliás, Deus revelou um nome sem vogais para dizer, nenhum de vocês vai colocar meu nome na boca, né, à toa. Então, algumas traduções apresentam Senhor, outros apresentam Jeová. Aliás, outro dia alguém perguntou, por que é que chamam Deus de tanto nome? Jeová, Iavé, Iá, Já. Eu falei, são tentativas de imaginar vogais no meio das consoantes e dar uma pronúncia ao nome impronunciável. Mas assim, não dá para dizer que o nome é Jeová, que é Iavé, são tentativas de pronunciar. Então, muitas traduções só usam o termo Senhor. Mas quando eles dizem, amanhã haverá festa ao Senhor, usando o tetragrama sagrado, evidente que eles não estão falando de outros deuses. O que eles fizeram foi justamente o que Deus tinha proibido. Eles deram uma forma para Deus. Já que nós perdemos o contato e a conexão com Deus só acontecia através de Moisés, e a gente está sentindo sem liderança, vão criar alguma coisa visível e palpável? Outro dia alguém falou, mas logo um bezerro? Não podiam ter pensado uma imagem melhor, mas se você pensar culturalmente os povos antigos, uma das formas mais reproduzidas de divindade nas esculturas era exatamente os bezerros. Então eles estão seguindo meio que o consenso, sem revelação, do que é Deus no imaginário popular. Isso foi suficiente para que a ira de Deus se acendesse. Porque quebraram um princípio que Deus claramente havia apresentado. E a partir desse momento, nós veremos ao longo de toda a Escritura, Deus batendo firme nisso, não façam nenhuma imagem, não me diminuam, não me reduzam. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, em Isaías 40. Eu vou ler um texto relativamente grande, para a gente ler no meio de uma mensagem de domingo, mas eu acho que é muito importante. Eu quero ler do verso 12 ao 26 de Isaías 40. Deus começa perguntando, quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Gente, vamos olhar isso com a lente cultural apropriada? A maior parte da literatura antiga, do mundo antigo, tem 2 elementos recorrentes que aparecem muito sempre que se usa alegoria para falar de imensidão e grandeza. São os céus e os oceanos.
Deus pega essas duas maiores figuras no conceito de grandeza do imaginário popular e tira para nada. Olha a pergunta dele. Quem na concha da mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? E diz o que vocês chamam de conceito de imensidão. Para mim, eu brinco de medir com a mão. Verso 13, não, ainda o 12. Quem recolheu o pó da terra na terça parte uma vasilha e pesou os montes e as colinas numa balança? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem ele se aconselhou para que lhe desse compreensão? Quem lhe ensinou a vereda da justiça? E quem lhe ensinou a sabedoria? E quem lhe mostrou o caminho do entendimento? Deus está dizendo, quem vocês pensam que eu sou? Verso 15, eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, como um grão de pó na balança. Eis que ele carrega as ilhas como se fossem pó fino. O Líbano, vamos olhar para isso com outra lente cultural. O Líbano estava para eles como a Amazônia está para nós. Era a maior concentração de madeira, de bosques e de animais que eles conheciam. Então Deus fala isso, imagina Deus falando conosco hoje sobre a Amazônia. Deus diz, o Líbano não seria suficiente para o fogo e os animais de lá não bastariam para um holocausto. Deus diz, toda a concentração de lenha e animais vocês conhecem, não dá para um holocausto, um sacrifício para mim, isso é nada. Verso 17. Diante dele, todas as nações são como coisa que não é nada. Ele se considera menos do que nada, como um vácuo. E aí no 18 Deus diz, com quem vocês querem comparar a Deus? Com que imagem vocês o podem confrontar? E aí Deus usa o profeta para esculhambar a idolatria. Quanto a imagem, essa é moldada pelo artífice. Depois o ourives a reveste de ouro e foge a corrente de prata para ela. O pobre que não pode fazer tal oferta, escolhe madeira que não apodrece e procura um artífice perito para fazer uma imagem esculpida que não oscile. Será que vocês não sabem? Será que não ouviram? Será que isso não lhes foi anunciado desde o princípio? Vocês não entenderam isso desde a fundação do mundo? Vocês não atentaram para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre a cúpula da terra, cujos moradores são como gafanhotos. Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já secam, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. 25, com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual, diz o santo. Levantem os olhos para o alto e vejam. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força, forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Grande em força, forte em poder. O tempo todo você vai ver mensagens como essa na Bíblia. Estou dizendo, quem vocês acham que eu sou? O que é que vocês pensam de mim? Números 23, 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele está dizendo, eu não sou como vocês. Não me comparem com os seus semelhantes. Eu não me movo nesse nível. Aliás, se você olhar gente que viveu coisas extraordinárias, eles entenderam exatamente o oposto. Quando a Bíblia fala de Abraão, o pai da fé, diz que ele estava plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Não importa se o que Deus diz a Abraão é insano, se é doido, se o homem já está velho, se nunca puderam ter filhos. Se Deus falou, não há nada do que ele fala que ele não possa fazer. E é por isso que ele é chamado de o pai da fé, que nos deixou pegadas para seguir os seus exemplos. Porque se eu e você diminuímos Deus, nós não vamos experimentar aquilo que de extraordinário ele pode fazer. É por isso que o anjo Gabriel diz na Anunciação em Lucas 1,37, para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. É por isso que Jesus, em Marcos 10, 27, diz para os seus discípulos, para os seres humanos, é impossível. Contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. O tempo todo nós estamos sendo chamados a enxergar um Deus de possibilidade, de grandeza, de poder, que é maior do que nós podemos pensar, imaginar ou mensurar. Aliás, eu gosto de dizer que o rompimento espiritual, não importa se estamos falando do âmbito pessoal, né, ou ministerial, o rompimento espiritual está ligado ao conhecimento de Deus. Daniel 11, 32, o povo que conhece seu Deus será forte e fará proezas. Conhecimento de Deus afeta quem você é, sua identidade. Afeta aquilo que você faz, sua produtividade. Quando Salomão vai construir uma casa para Deus, era o sonho de Davi, mas uma comissão que Deus entregou ao seu filho Salomão. Davi já tinha provisionado recursos, já tinha, junto com outros profetas e videntes, preparado toda a planta, o desenho. Salomão pode fazer isso no início do seu reino, mas mesmo assim, quando está chegando a hora, ele começa uma mobilização de reis vizinhos e aliados para ajudar no processo. A um deles, ele se dirige
com as seguintes palavras. 2 Crônicas 2, 5 e 6, pedindo ajuda para a edificação da casa, pedindo material. E diz, o templo que edificarei será grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Ele está dizendo, não tem chance da gente fazer uma casinha qualquer. Porque Deus não vai perder em nada para esses fake deuses que não são Deus de verdade. Se eles têm templos maiores, se eles têm templos suntuosos, nós vamos não apenas ganhar deles, no sentido de entrar no Guinness Book. Nós vamos fazer o que Deus merece, porque Ele é maior do que todos os deuses. Agora, ao mesmo tempo, olha o que Ele diz. Ele diz, no entanto, e eu amo essa declaração, no entanto, quem seria capaz de lhe edificar um templo, visto que os céus e até os céus dos céus não podem conter? E quem sou eu para lhe edificar um templo, a não ser para queimar incenso diante dele? Traduzindo, Salomão está dizendo, a grandeza da casa é na nossa perspectiva, é comparado com a dos deuses que não são Deus de verdade, porque não tem casa que possa suportar ou comportar a presença de um Deus infinito. Ele diz, nem os céus dos céus podem contê-lo. Ele diz, na real, essa casa não é a necessidade de Deus, é apenas um lugar de aproximação, para que a gente ofereça o incenso da adoração, o incenso das orações, para que a gente se conecte com esse ser infinito, que não cabe em casa nenhuma. E ao mesmo tempo que ele está nos chamando a olhar para casa, num conceito de grandeza nunca antes visto, e diz, isso é nada diante da grandeza de quem ele é. Isso é recorrente, gente, ao longo das Escrituras. Você vai para o livro dos Salmos, de exaltação a Deus. Salmo 145, 3. Grande é o Senhor, muito digno de ser louvado. Sua grandeza é insondável, imensurável. Isaías 46, 5. Deus pergunta, com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual? E que coisas semelhantes confrontarão comigo? Mas à frente ele vai dizer, lembre-se das coisas passadas, das coisas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer, desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, meu conselho permanecerá em pé e farei toda a minha vontade. Protestos como esse, eles enchem toda a Bíblia. Por quê? Porque Deus está dizendo, não me diminua. Mas, pastor, honestamente, o senhor acha que algum de nós hoje, com a revelação que nós temos da Bíblia e da Nova Aliança, corremos o risco de fazer uma imagem literal de Deus se ele aparecesse hoje? Honestamente, não dá para botar a mão no fogo por todo mundo, porque tem doido para tudo. Mas a maioria de nós, com certeza, não faria isso. Mas a minha pergunta para você é, será que no nosso coração, na nossa mente, nós não temos criado uma imagem de Deus que o diminui e que o limita? Eu acredito que esse é um fator de limitação na caminhada de muitos de nós. Isso não significa que nós não estamos dando a Deus nenhum poder. Isso significa apenas que atribuímos somente uma dimensão de poder do tamanho da experiência que já tivemos. Mas não permitimos que Ele se revele ser maior do que aquilo que nós já experimentamos. Números capítulo 11. Isso para mim é uma baita de uma lição e advertência. O povo começa a reclamar do maná. Ele chegou para Moisés, não aguentamos mais comer maná. Todo dia maná, maná, maná. Nossa alma tem fastio desse pão vil. Eles começam a falar da saudade da comida do Egito e dizer para Moisés, nós queremos é comer carne. Chega de pão, nós queremos carne. Deus disse para Moisés, eu ouvi o clamor do povo. Diga para eles que eles vão comer carne um mês inteiro até sair pelas narinas. Eu acho interessante essa frase. Deus diz, eu vou entupir esse povo de carne. Quando Deus fala isso, você vai ver o Moisés protestar para Deus, tentar dar para Deus uma aula de logística. Gente, ninguém viu um milagre como Moisés. Você pega todo o Antigo Testamento, não tem para ninguém. Mesmo no Novo, ele só seria batido pelo cumprimento de uma profecia que Deus usou o próprio Moisés fazer, sendo que Cristo seria o profeta semelhante a ele. Deuteronômio termina falando da morte de Moisés, e nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor falasse cara a cara, como o homem fala o seu amigo, que experimentasse sinais, prodígios e milagres. Tem para ninguém. O cara era doutor no sobrenatural. Ninguém viu mais milagre do que ele. Mas quando Deus diz, vou dar carne para esse povo um mês inteiro, é o que Moisés diz, Números 11, eu quero ler dos versos 21 a 23. Moisés, porém, respondeu, esse povo no meio do qual estou é de 600 mil homens em pé. E tu dizes, eu lhes darei carne, e eles a comerão durante o mês inteiro.
Quantos rebanhos de ovelha e de gado teríamos de matar para que tivesse o suficiente? Ou será que bastaria se ajuntássemos para eles todos os peixes do mar? Moisés está dizendo, Deus, presta atenção, faz as contas. 600 mil homens. Isso só os de 20 anos de idade para cima, alistado no exército. Se você der para cada um deles uma mulher só, que na época era média generosa, 3 filhos, que é média atual, não da época. Você pega cada um dos 600 mil, mais uma esposa, 3 filhos, nós estamos falando de 3 milhões de pessoas. Mas outro dia alguém falou, a Bíblia é machista, só conta os homens. Falei, sempre que esse dado aparece, qual é o contexto? Comida. Já reparou isso? Jesus multiplicou pães para 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Depois para 4 mil homens, fora mulheres e crianças. Quando você conta homem, filho, cabe mulher e criança à vontade. Porque os bichos são as dragas, as máquinas de comer. É desproporcional. Então, toda vez que a mulher deixar de lado e as crianças, ela conta a comida. Porque contou o homem, cabe todo mundo. Agora, quem já fez churrasco para mais gente, consegue imaginar o pesadelo logístico de fazer um churrasco, uma refeição só, para 600 homens, 600 máquinas de comer. Gente, é um pesadelo logístico. Agora, nós estamos falando de 600 mil, comer o mês inteiro até sair pelo nariz. Moisés diz, Deus, presta atenção, até para você tem que ter algum limite. O Senhor não fez a conta. Se passar a rede no mar todo, não tem peixe que baste para saciar essas máquinas de comer. O que é que Deus respondeu para Moisés? Porém, o Senhor respondeu a Moisés, será que a mão do Senhor se encurtou? Ele está dizendo, tu está de brincadeira, Moisés. Você está me diminuindo. E diz, agora mesmo você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. E da forma mais inimaginável, surpreendente, no dia seguinte começa a chover codornizes. Nós não estamos falando de meia dúzia caindo. A Bíblia fala delas se empilhando aos montões. A Bíblia diz que o povo comia, passava mal, não dava conta de comer toda a carne a ponto de apodrecer. E durante um mês inteiro, Deus empanturrou aquele povo de carne. Agora a pergunta é, se até o Moisés, que viu Deus fazer como nunca, em algum momento está olhando para Deus dizendo, tem que ter algum limite. E os limites colocamos até onde experimentamos. Não são necessariamente a definição de uma revelação de quem Ele é. Então será que eu e você não corremos o mesmo risco que Moisés? Que ainda que a gente não esteja diminuindo Deus a um lugar de nenhum poder, a gente esteja limitando Ele somente ao nível da experiência que nós tivemos até agora? Será que eu e você, em vez de uma revelação de Deus, não estamos carregando talvez uma caricatura? E de forma prática, o que é que eu e você precisamos? Crescer na revelação de Deus. Oséias 6,3 diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Por que prosseguir em conhecer? Porque não importa o quanto você já conheceu, Ele é um ser inesgotável. Quem foi que disse que já está bom? Que você já tem tudo que precisa? Que você já tem tudo que poderia ter? Se Ele é um ser infinito, inesgotável, por que é que eu e você não estamos empolgados em prosseguir conhecendo? Em 1 Coríntios 15, 34, o apóstolo Paulo diz, voltem à sobriedade como convém e não pequem. Porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isso para vergonha de vocês. Paulo está falando com a igreja, gente, com os crentes. Quando ele diz não tem conhecimento de Deus, ele não está falando conhecimento zero. Mas está dizendo que vocês têm é tão pequenininho, é tão sem vergonha, que não dá nem para chamar de conhecimento de Deus. Agora a pergunta é como é que nós podemos conhecer o Deus invisível? Se uma das únicas formas de conhecimento que a gente tem, baseia e constrói a nossa vida, diz respeito à percepção visual, e ele roubou o principal, roubou entre aspas, tirou isso, como é que nós podemos conhecê-lo? O próprio Jesus diz em João 5,39, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e diz, são elas que testificam de mim. O lugar onde o Deus invisível decidiu aparecer, mostrar os seus atributos, sua força, o seu poder, seus intentos, seu propósito, suas promessas, é a sua palavra. Significa que é o caminho por onde eu e você precisamos trilhar se queremos conhecer mais a Deus.
Isso me deixa pasmo, porque a maioria dos crentes não lê ou lê muito pouco a Bíblia. Agora, estamos falando só de leitura. Quando fala de estudo, a coisa vai ficando cada vez mais difícil. Como é que nós podemos professar ser um povo tão desejoso de conhecer a Deus? Esse Deus decidiu se revelar pela sua palavra, e a coisa mais impopular no nosso meio é o estudo bíblico. Olha a frequência da escola bíblica, se é que você já veio nela. E de repente você vai perceber que a gente não tem dado atenção à forma principal de revelação que Deus decidiu dar. E a gente tem que mudar isso. Eu creio, falando agora para vocês como igreja local, há um momento de transição onde Deus quer nos levar a um lugar de experiências e conquistas maiores. Mas tem um caminho para isso. Esse caminho envolve o conhecimento de Deus. E nós vamos ter que voltar para a Bíblia, gente. Quem está entendendo? Nos meus 30 anos e meio de pastor, eu não sei dizer quantas horas de atendimento pastoral, de gabinete eu já dei. Pastor não conta a hora de atendimento, como piloto conta a hora de voo. Mas foram muitos milhares de pessoas, então são muitos milhares de horas. A maioria das pessoas não se dá conta do como, enquanto estão falando, elas expressam o que está no seu coração. Mas você pode saber muito da vida de alguém por aquilo que ela fala. Quando meus filhos eram pequenos, Kelly várias vezes me chamava a atenção e me dava uns toques, dizia, olha, todo pai tem mania de dar sermão no filho, ele mal começou a falar alguma coisa, vocês estão com o sermão pronto. Eu dizia, alguém tem que dar sermão. Né? Mãe dá muito amor, mas não adianta só passar a mão na cabeça. Ela dizia, não estou pedindo para você não dar sermão, estou pedindo para você ser sábio, esperar a hora certa. Deixa eles falar mais. Quanto mais eles falam, mais se entregam, mais eles se expõem. Você vai ter muito mais material para o seu sermão depois. Ela diz, numa linguagem não literal, é lógico, ela diz, vamos dar corda para eles se enforcarem. Deixa que fale. E eu comecei um exercício que foi muito difícil para mim. Então, quando diziam alguma coisa errada que fez, é mesmo? Me fale mais sobre isso. Como isso aconteceu? Como reagiram? E o que foi? E às vezes eu ficava até surpreso, não estou levando nenhum sermão. E ó, quanto mais falavam, mais se entregavam. Esse negócio deu tão certo que eu levei isso para o Ministério Pastoral. Aí alguém vinha abrir o coração, puxa, pastor, está difícil, me fale mais sobre isso. E quanto mais fala, mais põe para fora o que está dentro. E sabe o que me assustou? Foi perceber que a maioria das pessoas, quando está falando, não percebe que elas não têm uma visão, elas têm uma distorção, uma caricatura de quem Deus é. E você percebe isso na fala. É só você olhar para Jó e a esposa dele, num momento de dor, de dificuldade, que chega a ser imensurável, a dor que passaram para muitos de nós, você percebe que marido e mulher agem de forma completamente diferente. A mulher de Jó vira para ele e diz, amaldiçoa seu Deus e morre. Ela está avaliando e lendo Deus pela circunstância, pela dor das suas emoções diante das circunstâncias. Jó vira para sua mulher e fala o que muitos maridos já quis falar para a sua. Você fala como uma louca. E você vai ver que a fala dele sobre Deus não está construída em cima das circunstâncias, nem em cima da dor. Ele diz, o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Ele está dizendo, Deus não é essa circunstância ruim. Você está esquecendo que antes disso nós estávamos na boa? O que você vai perceber é Jó logo depois dizendo, eu sei que o meu Redentor vive, ele vai se levantar sobre a terra. Ele não é a circunstância difícil que eu estou passando, ele não é a dor que eu estou sentindo, e a revelação dele não pode ser construída em cima dessas coisas. Agora, quando as pessoas estão falando, eu vejo ao longo da história muita mulher de Jó, não pastor, porque Deus foi injusto. Eu digo, como é que é? Deus foi injusto? A justiça, diz a Escritura, é a base do seu trono, é o que sustenta o caráter de Deus. Se eu e você não olharmos para ele como alguém acima de qualquer suspeita, por que é que estamos crendo nele? Mas é falta de entendimento bíblico. Você vai para a Escritura, lá Deus vai se revelar como? Hebreus 6,10 nele, gente. Deus não é injusto. Outro dia alguém falou para mim, não, mas é que Deus não foi fiel, como é que é? Deuteronômio 7,9 neles, portanto, saibam que o Senhor, seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que guarda aliança e misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam e cumprem os seus mandamentos. Como que não é fiel? Não, pastor, é que Deus não me protegeu.
Como é que é? Romanos 8:31 neles. Que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora tem crente que acredita o contrário. Se Deus é contra nós, quem será por nós? Não é o que ele revelou, gente. Outro dia um falou assim para mim, não, mas é que Deus prometeu e não cumpriu. Eu digo, o quê? Mentiu? Hebreus 6:18 neles. É impossível que Deus minta. 1 Samuel 15:29 neles. A glória de Israel não mente nem muda de ideia. Tito 1, 2 e 3 diz, o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos e no momento oportuno, não na hora que você quer ou que você acha, no momento oportuno manifestou a sua palavra. Agora, se eu e você não temos entendimento de quem Ele é, será que nós vamos confiar nas promessas como Abraão confiou ou vamos ficar achando que ele mentiu? Todo dia eu falo, não, pastor, é porque eu sinto assim que Deus não se importa. Eu digo, como é que é? Romanos 8:32 neles. Se Deus não poupou nem mesmo a seu próprio filho, antes o entregou por amor de nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Se Deus deu Jesus, que é o que ele tinha de melhor, faz qualquer loucura por você, crente. Como que ele não se importa? Outro dia me surpreendeu. Quando você acha que não tem mais nada de novo para ver, sempre aparece um para surpreender. Falou, não, pastor, a Bíblia não fala lá da gente perder o primeiro amor? Falei, sim. Ele falou, eu acho que Deus perdeu o primeiro amor comigo. Já não me ama como antes. Eu digo, tá de brincadeira. Romanos 8:38 e 39 neles. Porque eu estou bem certo. Gente, convicção é fruto de revelação. Eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora, se nós tivermos um povo solidificado na revelação da palavra, eles não estão à mercê de Satanás. Você olha para Jesus no deserto, cada cutucão do diabo sei o quê? Está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Né? Uma vida de convicção em cima daquilo que Deus falou. Então, nós precisamos, para crescer no conhecimento de Deus, voltar para a palavra. Mas mais do que só estudar, ler e entrar num lugar de assentimento mental, nós precisamos de algo espiritual. E é um elemento que eu gosto de chamar e definir como revelação. E para que você tenha a revelação da palavra, não adianta apenas ler a palavra. Você tem que combinar isso a uma outra prática. E você vai ver muito isso na Bíblia. Por exemplo, os apóstolos, quando levantam a primeira equipe de diáconos, ele diz, nós perseveraremos na oração e na palavra. Quando eu e você combinamos oração com Bíblia, nós temos uma química explosiva. Em Jeremias 33:3, Deus, por meio do profeta, diz, invoca-me que te responderei. Ele não parou aí. A gente tem vários grupos, tem os crentes que não oram. Tem um grupo menor de crentes que oram. E eles normalmente sabem o que é invocar e ver Deus responder. Mas Deus também não definiu oração só nisso, invoca-me que te responderei. E diz, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Então você tem o time que não ora, você tem o grupo que ora, mas muito poucos dos que oram estão cruzando o limite da revelação, a linha da revelação. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Quando eu comecei a investir tempo na oração na minha adolescência, eu achei que eu estava ficando louco. Porque eu literalmente via coisas enquanto estava orando que minha mente nunca tinha visto. Naquela época, 30 e tantos anos, quase 40 atrás, igrejas com 400, 500 pessoas já eram igrejas muito grandes. Se uma igreja chegasse perto de 1000, era mega church. Era outra realidade. E nessa época a gente tinha reuniões só menores, eu me via pregando para milhares e milhares de pessoas. Eu não conseguia imaginar ou calcular o tamanho dos auditórios que eu via. Eu me via escrevendo livros. Eu via caminhões, carretas inteiras desses livros. Hoje, que estamos só aquecendo as turbinas, já foram mais de 2 milhões de livros. Hoje eu olho para trás e eu entendo, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Eu não estava ficando louco, coisa nenhuma. Deus estava tentando ampliar minha percepção e dizer, seu horizonte, seu universo do que eu posso fazer é muito pequeno. Eu preciso aumentar isso, eu preciso te fazer enxergar mais. Agora, não há outro lugar, um ambiente onde você possa ser alimentado com isso, a não ser diante dele em oração. Agora, quando a gente combina oração com esse alicerce bíblico, aí, meu amigo, você tem uma química explosiva. As pessoas perguntam, pastor,
As mensagens que o senhor prega, o que o senhor ensina, o que o senhor escreve, normalmente vem quando você está lendo a Bíblia. Eu falo para a maioria das pessoas. A maior parte do tempo, não me vem quando eu estou lendo. Me vem quando eu estou orando. Porque a oração, ela tem a capacidade de te levar a um lugar de revelação. Estou te dizendo essas coisas porque logo no início desse jejum do segundo semestre do ano passado, Deus me surpreendeu me mostrando essas verdades, me fazendo pensar nisso ao longo de todo o jejum, estudar a Bíblia, olhar para essas coisas. Mas na madrugada do 39º dia, o penúltimo dia do jejum, eu tive uma experiência que marcou minha vida para sempre. Eu acordei de madrugada com vontade de ir ao banheiro, aborrecido de ter tomado tanta água antes de dormir. Eu tinha treinado tarde, tinha bebido uns 3 litros d'água. Eu lembro quando fui para a cama, pensei, eu vou me arrepender disso. Me arrepender por quê? O sono do final de um jejum prolongado é um sono muito profundo. Principalmente para quem se mantém ativo, eu exercito muito, parece que o corpo entra num modo de defesa, tem que salvar, economizar energia. É um sono assim, sobrenatural, é um negócio bom demais. E a hora que eu acordei, a única preocupação que eu tinha, tomara que nessa ida ao banheiro, que eu não perca a qualidade desse sono. Mas quando eu fui ao banheiro e ia voltar para a cama, minha preocupação mudou. Eu não estou mais preocupado se eu vou perder ou não o sono. Minha preocupação era outra. Aliás, eu nunca vi ninguém preocupado com isso, eu nunca tive essa preocupação na minha vida, nem antes e depois. Eu estava tão atordoado de sono, que a minha preocupação é, existe algum risco de eu dormir em pé, enquanto estou andando e cair? Sério. Era essa a minha preocupação. E eu lembro quando eu estou perto da cama, que eu digo, não vou cair, vai dar tempo de chegar. Eu estou feliz, porque eu estou pensando, vou encostar a cabeça no travesseiro e vou apagar, tudo volta ao normal. E eu acho que o interessante ter pensado tudo isso, que eu nunca me lembro de ter pensado antes na vida, nem ter sentido, foi que a hora que eu encosto a cabeça no travesseiro, feliz que eu já vou dormir, algo dentro de mim, não parecia nada sobrenatural, espetacular, extraordinário, parecia um pensamento, um sentimento, uma autossugestão. Algo dentro de mim parecia sussurrar. Por que é que você não ora um pouco? Primeira coisa que eu pensei, eu não quero orar, quero dormir. Se um crente olhou para mim e falou, misericórdia. Eu falei, misericórdia é você, 40 dias, orando todo dia, durante o dia não está bom para você? Eu queria orar de dia, à noite eu queria dormir, ué. Mas quando eu penso, eu não quero orar, eu penso, então de onde veio isso? Se eu realmente estou aqui refletindo, lutando contra isso, não quero, não pode ser uma autossugestão. Então, eu me excluo, eu digo, isso não vem de mim. Não vem de mim, vem de fora, do mundo espiritual. Falei, se vem do mundo espiritual, vamos achar a fonte. Certeza que não é o diabo. Ele vai querer que eu e você oremos. Ele não é doido de dar esse tiro no pé? Então, além de me excluir, excluir o diabo. Falei, também não é o miserável do cão. Eu falo, só sobrou Deus. No mundo espiritual é interessado que eu ore. Só que nada daquilo é convincente o suficiente para parecer Deus. Mas eu penso, só tem um jeito de saber. Orando. Mas a cabeça diz, e se não for Deus? Digo, se não for Deus, eu vou perder um deleite maravilhoso de sono. Mas é um deleite inferior. Mas se for Deus, e eu não atender, o que é que eu estou sacrificando? E friamente eu penso, eu estarei sacrificando um deleite superior. Pelo um, pelo outro. Eu prefiro perder o sono. E eu começo a orar. Mas eu não sei se já teve experiência de orar com sono. Gente, pena um negócio cômico é vigília. Porque tem uns crentes que estão tão atordoados de sono, eles começam a falar bobagem, besteira, eles nem percebem. Eu lembro de um do meu lado, ô senhor, que Deus te abençoe. Eu falei, como é que é? Olha que eu falei, como é que é? Ele olha para mim, hã? Ele nem sabe o que ele está falando. Olha, eu já tive vigília que era difícil orar, não era por causa do meu sono, era por causa do sono dos outros me perturbando. Só que eu estava nesse modo tão atordoado, que a hora que eu comecei, eu já me arrependi do que eu falei. Você já teve isso, de falar um negócio, não me expressei bem. Eu comecei a oração assim, de tipo, já que é para orar, Senhor, eu quero te agradecer por mais um jejum que está terminando. Eu penso, o que eu estou falando? Eu estou agradecendo que Ele me sustentou até aqui, ou aleluia, vai terminar, tipo, vamos fazer festa. Eu falei, não vai soar bem esse negócio de vamos fazer festa. E aí eu fico sem graça, mas porque eu toquei no assunto do jejum, minha mente sonolenta já divagou. E lembrou do quê? Pela primeira vez nessas minhas experiências, Kelly, Israel e Alice decidiram me acompanhar no jejum. Não pedi nada para eles, mas decidiram me acompanhar.
Eu falei, Deus, já não tem louco de sobra fazendo jejum 40 dias. Mas uma família inteira fazer isso junto. Eu falei, isso talvez seja algo histórico. Isso me emociona. Mas eu ainda lembro que, além deles, tem mais um bando de doido dos pastores, líderes da nossa igreja, que já sabem a época do ano que eu costumo jejuar. Aliás, esse ano reclamaram, porque eu não aguentei esperar julho, comecei antes. Ô, pastor, o senhor trollou a gente, saiu na frente. Eu falei, gente, ninguém tem um trato combinado, é cada um por si. Disse, não, a gente queria te acompanhar. Eu falei, o próximo a gente combina, se eu aguentar esperar. Mas eu lembro que eu estou ali emocionado e eu falo para Deus, Deus, eu nem chamei ninguém para ter esse bando de gente jejuando junto por tanto tempo. Quando eu falei, eu não chamei ninguém, aí sim Deus falou, de forma contundente. Eu ouvi a voz do Espírito Santo de forma nítida, dizendo, quem chamou fui eu. E eu brinco que a hora que aquela voz falou, é como se lá no céu alguém apertasse o botão que ativa o modo glória. Porque a hora que Deus falou dessa forma, diferente daquela primeira que parecia uma autossugestão, eu não consigo te descrever o que aconteceu. Isso me emociona depois de um ano. A glória de Deus encheu aquele quarto de uma forma que eu nunca experimentei na vida. No dia seguinte eu falo para a Kelly, eu falo, amor, você sabe que não tem ninguém nessa terra que eu ame como você. Ela, aleluia. Eu falei, mas você sabe que você sempre perdeu para Jesus. Ela, aleluia. Eu falei, mas mulher, onde tu perdeu feio? Mas você ficou longe, longe, que eu quase não te enxergava. Ela começou a rir, falou, o que aconteceu? Eu falei, Deus entrou no quarto. E quando eu comecei a contar para ela, ela falou, chama Israel. Israel estava morando na frente de casa. Ele falou, ele tem que ouvir isso. Ele também está envolvido na experiência. Eu chamei. Quando eu comecei a contar, não tinha terminado. Ele falou, pai, liga para a Lissa. Ela também está envolvida nisso. Lissa estava morando fora já. Naquela ocasião, liguei para ela. Falei, filha, você tem um minutinho? Eu preciso te contar algo. Ela falou, sim, pai. O quê? Eu falei, Deus entrou no quarto ontem. Quando eu falei isso, ela do outro lado, pai do céu, você ouviu Deus? Para minha surpresa, eu respondo, graças a Deus que não. Ela, como graças a Deus? Eu falei, filha, não dá para explicar. Como algo tão prazeroso. Eu nunca senti tanto prazer na minha vida. Não dá para explicar como algo tão prazeroso pode ser tão assombroso. Eu não diria nem assustador, eu diria assombroso. Ela falou, pai, mas o que o senhor fez? Eu falei, eu fechei meus olhos com força. Ela falou, mas estava escuro. Eu falei, mas ele é luz. Eu fechei os olhos, eu cobri os olhos e o mais rápido possível eu botei a cara no chão, garantindo que eu ficasse naquela posição. Não era um medo ruim, mas era um assombro de uma percepção de grandeza que eu nunca tive. Ela falou, mas o senhor sentia de que lado ele estava? Eu falei, esse é o ponto, filho, ele não estava de um lado do outro, ele estava em toda parte. Ele estava à direita, à esquerda, à frente, atrás, em cima, embaixo, dentro e fora. Não tem jeito de explicar isso. A sensação que eu tinha que meu corpo era como uma peneira na frente da luz, que aquela glória atravessava a matéria. Mas aquilo não era só o meu corpo, a minha carne, a sensação que eu tinha que aquilo enchia guarda-roupa, parede, cama, chão. É impossível explicar, mas pela primeira vez, eu acho que eu cheguei perto de entender melhor a frase de Salomão. Nem os céus dos céus podem te conter. É não ser infinito, grande, imensurável. E a maioria de nós não arranham nem a superfície. O pior, nós estamos satisfeitos com isso. E Deus está dizendo, não me diminua. Eu sou maior do que o que você conhece. Eu sou maior do que as experiências que você já teve. E Ele está dizendo, eu quero que você entre nesse lugar. Sabe, alguns de nós estamos tentando resgatar a lembrança do que Deus já fez. Daquilo que a gente já conheceu e perdeu. Nós estamos só tentando tirar o atraso. O que é melhor que nada. Aliás, o Salmo 77, de 11 a 14, diz, recordarei os feitos do Senhor. Certamente me lembrarei das suas maravilhas da antiguidade. Meditarei em todas as tuas obras e pensarei em todos os teus feitos poderosos. O teu caminho, ó Deus, é de santidade, que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que opera as maravilhas e entre os povos tem feito notório o seu poder. É lógico que recordar o que Ele já fez nos lembra da percepção de grandeza dEle. Mas isso significa só resgatar o que a gente já teve um dia, não é avanço. Ainda digo, é melhor que nada.
Eu lembro de um dia que eu acordei, isso não deve acontecer aqui nos Estados Unidos, mas lá no Brasil, você pode ter experimentado isso. Acordei uma manhã e o mundo parecia branco e preto em vez de colorido. Parece que Deus estava offline, incomunicável, e eu simplesmente acordo num desânimo inexplicável. Pior, não tinha nenhuma situação justificando aquilo. E aquilo que a gente não sabe explicar, muitas vezes, vem com uma força de desânimo enorme. Eu lembro que naquele dia, eu encontro um irmão na rua, não era alguém tão próximo, mas me conhecia. Ele, pastor, glória a Deus te encontrar. Mas sabe aquele crente empolgado? A gente tem mania lá no sul de chamar de aleluiado. E eu só penso, hoje não, me deixa em paz. Não estou nesse clima, não estou para isso. Eu vou, pastor, glória a Deus te encontrar. Eu ouvi alguém me contando que o senhor falou de uma experiência assim, assado. É verdade? Isso aconteceu mesmo? Eu falei, não, é verdade. Não, pastor, mas como foi? Eu falei, não, foi isso aí que você falou. Não, pastor. O senhor gosta de contar a história com detalhes. Eu falei, não, estou com um pouco de pressa. Não, pastor. Me dá essa história com detalhes. E eu fico pensando, se é isso que eu preciso para me livrar de tu. Vamos lá. Eu falei, olha, aconteceu isso. Ele fez uma pergunta, eu terminei e pensei, agora estou livre. Ele, glória a Deus, Deus é bom. Eu falei, Deus é bom. Ele falou, pastor, e aquela outra história? Que falaram isso. É verdade também ou é lenda urbana? Né? Eu até brinco isso porque tem hora que as pessoas contam testemunho meu de coisa que eu nunca vivi. Eu acho que é cada conto aumenta um ponto ou a mistura de várias histórias. Mas é que eu vou fazer isso aí? Não, isso desse jeito não. Eu falei, não, mas isso aí aconteceu mesmo. Tirando essa última parte aqui que está meio distorcido. Não, pastor, com detalhes. Eu penso, me ajuda, Senhor. Me ajuda a me livrar dele. Então vamos lá. E quando na segunda história eu começo a dar detalhes, algo começa a mudar. Não nele, em mim. A lembrança de um Deus que já fez coisas tão extraordinárias. Eu fico pensando, como é que eu estou desanimado? Como é que eu estou nesse estado? E quando eu termino a segunda história, aquilo tinha mexido comigo de um jeito que eu falei, tá bom, o que é mais? Que agora quem queria falar do assunto era eu. É lógico que relembrar te permite não andar para trás. Mas a gente não precisa mais do que isso. Nós precisamos andar para frente. Nós precisamos crescer na revelação de Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Davi foi chamado de um homem segundo o coração de Deus, não porque fosse perfeito. Aliás, a Bíblia registra que ele não era. Mas no Salmo 27:4 ele diz, uma coisa pedi ao Senhor, eu vou buscá-lo, eu vou perseguir isso. O que você quer, Davi? Uma coisa só. Que eu possa habitar no seu santuário todos os dias. Porque Davi está com um problema e precisa da ajuda de Deus? Não. Para contemplar sua formosura. E dizer, eu quero ficar admirando Deus, babando nos seus atributos, na beleza de quem Ele é. Ele diz assim, e inquirir no seu santo tempo. Algumas traduções optaram por meditar. A palavra traduzida inquirir ou meditar no original, ela fala pesquisar minuciosamente. Ele está dizendo, eu quero estudar Deus. Eu quero entender melhor seu caráter, seus atributos, seus intentos, suas promessas. Porque à medida que nós crescemos na revelação de quem Ele é, tudo muda. E algo mudou de uma forma tão drástica de um ano para cá, que eu comecei a compreender em Deus, se nós queremos entrar no lugar maior, mais profundo, nós vamos precisar mudar nossa percepção de Deus. Nós vamos precisar entrar numa percepção de grandeza que nunca tivemos. Então eu quero que você me ouça com atenção. A semelhança de Elias, há uma voz profética para esse tempo e para essa casa. Há ruído de abundante chuva. Há uma nova estação chegando. Há uma nova temporada onde o sobrenatural pode se manifestar de uma maneira que nós nunca provamos, experimentamos. Estou falando de algo que você pode viver na sua vida pessoal, na sua vida familiar. Estou falando de algo que Deus tem para nós enquanto igreja local. Mas se nós não entrarmos na percepção maior de quem Ele é, nós vamos continuar sabotando e limitando isso. Quando Moisés desce do monte e vê que eles fizeram o bezerro, o que ele fez com aquilo? A Bíblia diz que ele moeu com aquela imagem. E o meu desafio para você hoje é, se você olhar para dentro de você e perceber que ainda que não haja uma imagem literal, mas haja algo limitando Deus, só a sua história, está na hora da gente moer com essa imagem e dizer, Deus é maior do que isso. E nós vamos perseguir e entrar no lugar de um entendimento diferenciado.
O Deus é maior, não é só o poder dele para fazer grandeza. Gente, a dimensão de deleite e prazer que eu tive naquele encontro mudou minha vida de uma forma inexplicável. A mulher percebeu nos próximos meses, ela falou, você está em crise? Eu falei, estou em crise. Ela falou, por que você está em crise? Eu falei, amor, a gente passou anos da nossa vida querendo um monte de coisa que a gente não podia. Ela falou, é verdade. Mas nos últimos anos, graças a Deus, Deus tem mudado a nossa sorte. A gente tem colhido o que plantou uma vida inteira. Mas eu olhei para ela e falei, agora que a gente pode, eu não quero mais. Ela falou, isso não é bom? Eu falei, deve ser algum sinal de maturidade. Ela falou, então, por que a crise? Eu falei, a crise é, por que é que nós perdemos tanto tempo querendo essas coisas? Achando que elas trariam um nível de satisfação, de realização, que elas nunca vão produzir. E distraído com essas coisas que a gente queria e não podia, a gente não aproveitou tanto aquele que satisfaz. Eu não vim aqui te apontar o dedo, nem jogar pedra em você, mas eu vim te dizer, tem mais, muito mais do que você já experimentou. E nós não podemos nos conformar com a medida de mediocridade. Deus não quer provocar só nossa fé para intervenções. Ele quer nos levar a essas águas profundas. E a minha oração é que você atenda o chamado.